Fala, meus amigos, bom demais da conta? Chegou aqui para assistir o corte da nossa live? Não se esqueça que essa live é de segunda a sexta-feira, 12h15, no horário do almoço. Então venha participar com a gente. E se você gostar desse conteúdo, claro, sente o dedo nesse like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. O Fed vai impedir que o preço do BTC atinja 28 mil dólares? Tá vendo que eles não estão nem falando nos 25 que eu tava falando, né? O William Suber, ele disse que pode bater até 28 mil já nas próximas semanas. E o que ele vem falando? Que o Bitcoin se prepara para o que promete ser uma semana tensa de aumento de taxa de juros e muito mais, uma vez que o BTC não recuperou a linha de tendência crucial. O Bitcoin entra em uma nova semana com um ponto de interrogação sobre o destino do mercado antes de outra importante decisão de política monetária nos Estados Unidos. Depois de selar um fechamento semanal bem sucedido, o mais alto desde meados de junho, o par BTC e USDT está muito mais cauteloso, já que o Federal Reserve se prepara para aumentar as taxas de juros de referência para combater a inflação. Enquanto muitos esperavam que o par pudesse sair de sua faixa de negociação recente e continuar em alta, o peso do Fed se demonstrou claramente visível à medida que a semana começa, adicionando pressão a um cenário já frágil para os ativos de risco. Essa fragilidade também está aparecendo nos fundamentos da rede do Bitcoin, à medida que a tensão para os mineradores se torna real. E eu tenho uma notícia com relação aos mineradores que eu já vou encaixar logo em seguida. Calma aí. Ao mesmo tempo, há sinais encorajadores de algumas métricas on-chain, com investidores de longo prazo ainda se recusando a ceder. O Cointelegraph analisa os possíveis movimentos do mercado em uma semana tensa, né? O Fed decidirá sobre o próximo aumento da taxa e mais uma semana divertida. Divertida para quem será, né? A história da semana, se tudo permanecer como está, é sem dúvida sobre um aumento da taxa básica de juros do Federal Reserve. E uma história já familiar, o Comitê de Mercados Abertos, FOMC, em 26 e 27 de julho, verá os formuladores de políticas decidirem sobre a extensão do próximo movimento da taxa de juros. A tendência é de 75 a 100 pontos base. Se vir para esse segundo lado aqui, vai azedar, tá? Eu acredito que se vir aqui, o mercado já precificou, isso aqui já estaria precificado, e o mercado tenderia a continuar a lei da natureza aí, buscando a sua média. A inflação dos Estados Unidos, como uma das muitas jurisdições, está em máximas de 40 anos. Em seu avanço para ter algo, o estabelecimento de surpresa, já que as declarações um topo são responsáveis por altas ainda maiores. Deve ser outra semana divertida, resumiu o analista de insights da Blockware. Semana divertida. Tá, vou falar nada, viu? Para mim, não tem nada de divertido nisso aqui, e sim de preocupante, né? Agora, lembra que a gente falava muito em 22.500? Então se fala ainda em 22.500. A semana passada ele conseguiu fechar acima, ele só não brigou com a média, aliás, ele só não venceu a média de 200, que estava em 22.700, mas ele ficou num nível de preço ali muito próximo. Isso para nós, com relação ao Bitcoin, era importantíssimo de se analisar. Já juntando aqui nessa notícia aqui, essa segunda aqui, olha, a dificuldade de mineração do Bitcoin tem maior queda em um ano. O que isso significa para a gente? Que os mineradores estão desligando as suas máquinas. Quanto mais aumenta a dificuldade, significa que temos mais máquinas ligadas na rede. Isso é bom porque é processado mais rápido as transações, porém, pelo outro lado, nós temos mais pessoas sendo remuneradas em bitcoins e jogando esses bitcoins para pegar os dólares para pagar aí a energia elétrica. É mais ou menos isso que a gente tem que entender. Agora, se a dificuldade está diminuindo, significa o quê? Que os mineradores estão desligando as suas máquinas, então nós estaremos entrando aí num período chamado de capitulação. Então, pessoal, é interessantíssimo que a gente olhe tudo isso que está acontecendo e possa abstrair o conhecimento e fazer as nossas operações, ou então ficar quietinho, porque às vezes no mercado, como está se apresentando para os próximos dias, não operar é operar. Se você não perder dinheiro em um mercado que está muito volátil e você estava com a visão errada, já é um bom ponto positivo para você.